Segundo Kurt e Lewis, um agrupamento de pessoas partilha de um objetivo em comum. No caso de um grupo de terapeuta e paciente, o objetivo em comum é a recuperação do paciente. Para atingir esse objetivo, é essencial que o grupo construa um forte vínculo, baseado em confiança e empatia, que vai influenciar no engajamento de ambas as partes. Respeito mútuo, comunicação positiva e apoio emocional são características da psicologia positiva que vão influenciar na construção de um ambiente saudável para acelerar o processo terapêutico. Agora eu vou falar sobre a comunicação. Nós seres humanos temos essa intenção de nos comunicar entre si. A gente foi desenvolvendo várias formas de nos comunicarmos e nós podemos diferenciar das outras espécies de 3 formas diferentes. Nós temos a possibilidade de simbolizar, a comunicação linguística humana é gramatical e, diferente das outras espécies, nós não temos um único sistema de comunicação. Quando os psicólogos sociais falam sobre a atitude de alguém, eles se referem a crenças, sentimentos relacionados a uma pessoa ou a um fato e a consequência ou tendência de comportamento. Elas são consideradas em conjunto reações avaliativas favoráveis ou desfavoráveis a algo. Assim, uma pessoa pode ter uma atitude negativa ou positiva em relação a objetos, comidas ou pessoas, por exemplo. E as atitudes vão oferecer um modo eficiente de avaliar o mundo. Quando a gente tem que responder rapidamente a algum estímulo, o modo como a gente se sente a seu respeito pode guiar como reagimos. Entretanto, em 1964, Leon Festinger concluiu que as evidências indicavam que mudar as atitudes das pessoas dificilmente afeta o seu comportamento. Festinger acreditava que a relação atitude-comportamento funcionava do modo inverso, que pode ser aplicado com a colocação de Robert Alberson. Estamos muito bem treinados e muito bons em encontrar razões para o que fazemos, mas não muito bons em fazer aquilo para o que encontramos razões. Além de Festinger, ao longo dos anos, muitos outros estudiosos se perguntaram o quanto nossas atitudes afetam nossos comportamentos, e utilizaremos da tríade das dimensões das atitudes para isso, que seria o afeto, a tendência de comportamento e a cognição. No afeto, a gente teria nossos sentimentos, a tendência de comportamento seria a behavior tendency e na cognição, os nossos pensamentos. Ainda sobre a comunicação, o ato comunicativo é destacado como um processo de compartilhamento e ajuda entre profissional da saúde e paciente. Nós queremos estabelecer uma relação de sensibilidade, aceitação e empatia entre os sujeitos. Assim, a gente pode chegar à clareza na transmissão da mensagem. A comunicação pode ser entendida como uma prática social que vem da interação entre seres humanos. Porém, para chegar até essa interação, nós temos barreiras a serem quebradas. Como vai mostrar no vídeo a seguir, nós temos a barreira da linguagem técnica, onde o físio utiliza de termos clínicos do qual o paciente não tem compreensão nenhuma. Então, você tem conjuntivite medial, que é uma episiopatia de degeneração tendinosa. Ela vai afetar a origem dos músculos flexores do antebraço, epicôndilo medial no úmero. Ela resulta de microtraumas repetitivos e sobrecarga crônica por movimento de flexão e pronação do punho. Então aqui eu vou te dar um anti-inflamatório, tem uma quantidade de comprimidos, mas você vai precisar comprar um reforço de mais pelo menos 30 comprimidos. Isso é de uma marca que eu já conheço, que é muito boa. E aqui eu vou te fazer um atestado de 15 dias para se ausentar do trabalho. Podemos perceber o afeto no vídeo anterior, onde o paciente experimentou sentimentos negativos como desconforto, falta de acolhimento, empatia e cuidado, e de modo geral se sentiu insatisfeito durante a sessão com o profissional. E apesar da experiência negativa com o profissional anterior, o paciente reconhece a importância dos atendimentos para tratar sua dor e melhorar sua condição física. Portanto, ele decide procurar outro profissional ao invés de abandonar o tratamento. Essa vai ser, então, a tendência de comportamento da tríade. E por último, a gente vai ter a cognição, que o paciente, por ter crenças como o tratamento é fundamental para a minha recuperação ou encontrar um profissional certo vai fazer toda a diferença, vai fazer com que ele se motive a continuar buscando ajuda, apesar das experiências negativas anteriores. Agora eu vou falar sobre as mudanças de atitude. Elas podem ocorrer por meio da comunicação com outras pessoas e também de outras formas, como por meio de livros, anúncios comerciais, redes sociais e outras fontes de mensagem. A mudança de atitude é baseada nos méritos da fonte e da mensagem, como também nas informações superficiais.
Os exemplos de mudança de atitude vistos no caso do vídeo são a origem do próprio indivíduo, no qual o paciente, ao expressar dúvidas e resistência em relação ao tratamento, o fisioterapeuta o ajuda a refletir sobre suas verdadeiras convicções e como o tratamento pode estar alinhado com seus objetivos de saúde e bem-estar. Também podemos ver no vídeo a autopercepção e gerenciamento de impressões. O fisioterapeuta pode ajudar o paciente a reconhecer o impacto positivo que a adesão ao tratamento terá em sua autoimagem e autoestima. Por exemplo, destacando como a recuperação da função física pode melhorar a confiança e a sensação de controle sobre a própria vida. Em concordância com os tópicos vistos e debatidos anteriormente, agora podemos falar sobre o desenvolvimento social. Os fatores que contribuem para esse desenvolvimento social envolvem diferentes aspectos e fatores. Podemos mencionar capacidade de interagir, de formar amizades, capacidade de se comunicar e de solucionar problemas. Agora vamos ver a definição de Jean Piaget. Um processo de equilibração progressiva, uma passagem de um estado de menor equilíbrio para um estado de maior equilíbrio. Isso ocorre no âmbito da inteligência, da vida afetiva, das relações sociais, bem como no organismo de forma geral. Constantemente temos necessidades ou motivos que nos levam a agir no meio ambiente em que estamos, a fim de alcançar um equilíbrio. Quando os testes que a gente acabou de fazer, eu realmente acredito que o diagnóstico seja epicondilite medial. Mas para não te dar só um nome e te dar um diagnóstico completo, a gente tem tendões que são as partes que conectam os nossos ossos aos nossos músculos. E às vezes por um esforço repetitivo, todo dia tá ali mexendo os dedos e digitando, mexendo o cotovelo, às vezes esses tendões podem inflamar. E o seu cotovelo em específico, ele está inflamado na parte mais interna, que a gente chama de medial, e por isso a gente chama de epicondilite medial, porque você tem no seu caso. O que eu recomendaria poderia ser até um medicamento, mas como você me disse que não prefere esse tipo de tratamento medicamentoso, eu vou te receitar exercícios para fazer em casa e exercícios para fazer aqui, pelo menos 2 vezes por semana, e você conversa com seu esposo, que fica melhor para vocês, porque é importante que eu vá acompanhando o seu caso, para ver que realmente está melhorando e que está se adequando ao seu dia a dia. E por isso, como eu quero que você adeque ao seu dia a dia, eu não vou pedir para você se ausentar do trabalho, já que é importante para você, e também não vou dar nenhum remédio. Então é só vir aqui, conversa com a sua esposa 2 vezes por semana e a gente vai fazer aí o seu plano de exercícios. Tá certo então? Então tá, doutora, tá certo. Muito obrigado e eu te respondo quanto antes. Tá bom. Os seres humanos são primordialmente sociáveis, relacionando o que eles sentem e o que eles pensam com os seus comportamentos. E por isso eles desenvolvem inteligência social, que é quando eles conseguem distinguir situações de perigo com situações de conforto. Como, por exemplo, uma criança que em uma situação onde ela vai tomar uma vacina, ao ver a agulha ela se desespera, porque ela já se internou anteriormente. Nós vemos essa associação no associacionismo. O pensamento humano segue alguns princípios. O ser humano usa de atalhos cognitivos ou caminhos mais rápidos para seguir um pensamento. As pessoas recebem informações, codificam e armazenam para utilizar depois para suas ações. Os comportamentos seguem motivações e objetivos, mesmo sendo tidos como irracionais. Para haver uma interação, ambos os indivíduos devem se perceber e perceber ao outro. A percepção do outro pode modificar de acordo com o jeito que eu me demonstro socialmente. Existem comportamentos que são os favoritos das pessoas, como chamar um namorado de amor. Assim, a percepção social está ligada à memória, linguagem e aprendizagem. Dessa forma, fatores como autoestima e raiva podem influenciar o comportamento de uma pessoa e também o comportamento dos outros ao seu redor. É por isso que 2 pessoas diferentes analisam a mesma situação de 2 formas diferentes. Em uma festa barulhenta, mesmo com as pessoas cantando, dançando e até com a música alta, nós ainda assim conseguimos identificar uma pessoa nos chamando à distância. Isso se chama efeito coquetel, que é quando a nossa atenção seletiva é direcionada a um estímulo específico, como por exemplo, o nosso nome. O problema é quando não conseguimos julgar essas crenças. Quando uma pessoa diz que somos chatos ou quando nós mesmos pensamos que somos burros, na verdade isso são sentimentos mascarados, de inveja ou de autodepreciação. Nem sempre o julgamento está correto. A indústria da moda e da cirurgia se aproveita disso, remodelando de olhos e narizes até mesmo as seios. Como William Shakespeare falou, o mundo todo é um palco e todos os homens e mulheres são meros atores. A comunicação não verbal é o jeito que nós conseguimos conversar, intencionalmente ou não, sem utilizar as palavras. Assim fica mais fácil interpretar as pessoas sem muito tempo de conversa. Então, expressões faciais, gestos ou até mesmo o modo de olhar são as principais formas de se comunicar de forma não verbal. Para testar, vamos utilizar uma frase absolutamente clara. Não conheço ela. E vamos dar diversos significados para ela, dependendo das nossas expressões, como a seguir.
Eu não conheço ela. Ah, eu não conheço ela. Eu não conheço ela. Eu não conheço ela. Eu não conheço ela. Então vamos recapitular. Somos primordialmente sociáveis e fazemos associações diariamente com nossas memórias. Nossos sentimentos e experiências afetam como respondemos ao mundo, como nos vemos e como vemos os outros. Podemos responder de diversas maneiras e até mesmo sem as palavras, só com nossas expressões. Vamos exemplificar a comunicação não verbal com o vídeo a seguir. Então vamos começar, tá? Tudo bem? Se sentir qualquer desconforto, por favor, me avisa. Tá desconfortável? Tá um pouquinho. Mas ainda consigo aumentar, tem que ser no limite. Aguenta mais um pouco? Sim. Tá, então vamos lá. Aí tá desconfortável. Tá desconfortável? Eu vou abaixar. Não consegue mais aumentar, esse é o limite? É, esse é o limite. Então tá, então a gente vai trabalhar nessa intensidade.